chega de conversa, já passei demais do tempo, chega de enrolação. Todos vocês corram lá para o canal do YouTube, porque agora valendo. Iniciando mais uma vez o nosso episódio, o raio-x da questão, estamos no episódio número 42, e continuamos abordando, é o segundo episódio, o anterior 41 também falava do mesmo capítulo, mesmo tema, que é o tema dos bens públicos. Vou só relembrar com vocês aqui rapidamente, olha, a gente falou basicamente do que no último episódio? Sobre bens. A gente tratou do conceito de bens públicos. Bacana? E aí eu deixei bem claro para vocês, então falamos do conceito de bens públicos, está aqui, e eu deixei bem claro para vocês o seguinte, está aqui, olha, falamos do conceito de bens públicos, eu deixei bem claro para vocês que, do ponto de vista meramente conceitual, adotamos a terceira corrente, a corrente mais restrita, e essa terceira corrente tem que destaque: não são considerados bens públicos aqueles pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que sejam prestadores de serviço público. Mas eu destaquei, e aí estou recapitulando, relembrando com vocês, que segundo a jurisprudência do STJ e do STF, o regime jurídico, se a questão tratar sobre o regime jurídico ou prerrogativas, dos bens, tomem cuidado, porque os bens pertencentes a empresas públicas, pertencentes à sociedade de economia mista e pertencentes a particulares, concessionários ou permissionários de serviço público, bens esses que estejam diretamente sendo aplicados na execução do serviço, eles gozam das prerrogativas públicas da impenhorabilidade, imprescritibilidade e por aí vai. Então tudo isso ficou na live anterior, episódio 41, que inclusive eu deixei ainda no ar, era para ter tirado domingo, eu fiz questão de deixar esse aí para você conectá-lo com essa live de hoje. E aí a gente entra propriamente no tema da live de hoje, que é, sem dúvida nenhuma, em matéria de bens públicos, é o tema mais cobrado, que é o tema da classificação dos bens públicos. Eu já mencionei em outras lives aqui, em outras aulas, principalmente quando falava da classificação dos atos, eu disse, olha, qual é o conceito de classificação? Classificar é você agrupar objetos, itens, elementos, agrupar com base nas suas semelhanças essas definidas por um critério. Fixa-se um critério, todos os elementos ou itens classificados ou classificáveis que tiverem aquele critério, aquelas características, são agrupados num determinado tipo ou outro. Beleza? E aí eu quero destacar para vocês o seguinte, os bens públicos, então a gente destaca o seguinte, eles adotam 4 critérios distintos aí para a gente classificar. 4 critérios. Que critérios são esses? Olha, quanto à titularidade, ou seja, classificação dos bens no tocante a quem é o proprietário do bem. É a União? São os Estados-membros? É o Distrito Federal? São os municípios ou cada um dos municípios? Primeiro critério. Segundo critério, quanto à destinação. A destinação pública que esse bem recebe é de uso comum do povo? A gente vai ver. É de uso especial? É um bem que está em desuso, ou seja, é de propriedade do poder público, mas não está sendo utilizado especificamente para nenhuma atividade ou serviço público administrativo. Tem a classificação quanto à natureza patrimonial e tem a classificação quanto à natureza física. Sem dúvida nenhuma, sendo bem honesto com vocês, 95% das vezes que se cobra em prova, vai cobrar isso aqui e isso aqui.
Tudo bem? Tranquilo? Bacana. Agora, o que eu tenho para dizer a você é o seguinte: ir para uma prova do concurso em que lá no edital cobre bens públicos e você não lê o artigo, não lê de forma bem compenetrada o artigo 20 e o artigo 26 da CF. 20 enumera os bens pertencentes à União. 26 enumera os bens pertencentes aos estados. O texto constitucional não faz enumeração de bens pertencentes a municípios. E nós sabemos que todas as regras que valem para os estados membros da federação valem para o DF. Então, lá no rol dos bens pertencentes a estados, que está no artigo 26 da CF, estão listados também os mesmos bens para o Distrito Federal no tocante à sua competência referente aos estados. Mas muito bem. Então, tranquilo em relação a isso? Tranquilíssimo. Beleza. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais, só para ficar bacana aqui. Ó. Aumentar um pouco mais aqui. E aí a gente sobe só um pouquinho. Muito bem. Respirem profundamente, ativem o cérebro, que agora a gente vai valendo mesmo. Primeiro critério classificatório é esse critério aqui, que é o critério quanto à titularidade. A quem pertencem os bens? Aí nós temos os bens chamados federais, são os bens de propriedade. Propriedade pode até entender como titularidade. Bens de propriedade da União. E aí eu quero que você acrescente um detalhe, uma informação seguinte. Titularidade é o chamado domínio público. Domínio público. Domínio público é ser proprietário público. Em outras palavras, a titularidade diz respeito ao domínio público. O que é isso? Faz parte do domínio público todos os bens cujo proprietário seja a União, suas autarquias e fundações, fundações públicas de direito público, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias e suas fundações públicas de direito público. Aqui a gente conjuga o que vimos na live passada, que é a parte do conceito, porque do ponto de vista do conceito, no que está no artigo 98 do Código Civil, e aí a gente precisa dar uma olhada aqui, olha, artigo 98 do CC, do Código Civil, vai ser considerado bem de propriedade pública, domínio público. Os bens pertencentes à União, estados, DF, municípios, suas autarquias e suas fundações públicas de direito público. E aí você poderia incluir também os bens pertencentes a consórcios públicos do tipo associação pública. Bens pertencentes à União, pertencentes a estados, DF, municípios, suas autarquias, suas fundações públicas de direito público e seus consórcios públicos do tipo associação pública, que é considerado autarquia interfederativa ou multifederativa. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Esses bens cujo proprietário vai ser ou União, ou Estado, DF, município e essas suas entidades, eles fazem parte do domínio público, ou seja, bens apropriados, bens cujos donos são esses entes públicos. E isso é diferente do domínio eminente, porque o domínio eminente é aquele poder que vem da supremacia geral, que todos os bens
públicos ou particulares, sofrem em razão dessa supremacia geral do Estado. Tranquilo em relação a isso? Vamos avançar. E aí, no tocante à titularidade, nós temos 4 categorias. Bens cujo titular é a União. Então, aqui, ó, bens federais, o titular é a União. Bens cuja titularidade são os estados, aqui, os estados membros. Estado de São Paulo, Estado do Maranhão, Estado do Pará, Estado do Amazonas, Minas Gerais. Cada um deles tem os seus respectivos bens. Quando eu estou falando bens, eu estou falando de bens imóveis, apartamentos, prédios, galpões, terrenos, áreas rurais. Estou falando de viaturas, computadores, armamentos da Polícia Militar, canetas, computadores, impressoras, tablets, drones de fiscalização. Tudo isso são bens públicos. Nós temos os bens distritais e nós temos os bens municipais. Bacana? Lembrando que os bens municipais não têm previsão descritiva de quais são os bens municipais no texto constitucional. Significa que os municípios não possuem bens? Não, significa que o que vai pertencer aos municípios é residual, ou seja, é tudo que não é dito que é do Estado ou que é da União e que é apropriado pelo município. O município é o seu proprietário. Beleza? Tranquilo. Então, e os bens? Para isso, você tem que ler o artigo 20 e o artigo 26 da CF. Simples assim. Eu vou mostrar aqui para vocês porque quem sabe faz ao vivo. Olha só. Constituição Federal. Vamos no Google, vamos no texto constitucional, vamos até o artigo 20. Vamos até o artigo 20 que a gente vai achar aqui, 20 e 26. Está aqui. Eu quero destacar um ponto em especial. Professor, nós não estamos vendo aqui que está tapando aqui o... Calma, não entre em desespero. Pronto. Agora vocês conseguem ver. Beleza. Acompanhem aqui comigo. Olha aqui, olha. Está grifado. Artigo 20, caput, é o enunciado do artigo. São bens da União. Ou seja, são bens cujo titular é a União Federal, esse ente federativo. Beleza. E aqui ele fala as terras devolutas. Quem não acompanhou a live passada, o episódio 41, corra lá e assista enquanto está no ar. Talvez ainda hoje, depois de terminar essa live aqui. Porque tem uma questão justamente sobre isso. Terras devolutas só vai pertencer à União por exceção. A regra é que as terras devolutas pertencem aos Estados-membros. E, por aplicação do artigo 25, até pertence também, 25, parágrafo 1º, pertence ao DF também. Então, terras devolutas pertencem aos Estados. Excepcionalmente, as terras devolutas não pertencerão aos Estados, mas sim à União. Quando é que elas vão pertencer à União? Quando as terras devolutas forem indispensáveis à defesa das fronteiras. Eu não estou falando de toda e qualquer terra de fronteira, eu estou dizendo que terras indispensáveis à defesa da fronteira e que sejam devolutas, pertencem à União. Indispensáveis à defesa das fortificações e construções militares. Então, terras que estão nas imediações das construções e edificações militares e que sejam indispensáveis à defesa dessas construções e edificações militares são terras devolutas que pertencem à União.
Eu não estou dizendo que toda a terra que está em volta de um batalhão de selva, por exemplo, que toda ela vai ser terra devoluta, não. Se ela for devoluta e ela estiver numa proximidade em relação a uma construção ou edificação militar, que faça com que essa terra seja indispensável à proteção e defesa dessa edificação, dessa construção militar, aí, além de ser terra devoluta, ela vai pertencer à União, saindo da regra geral, que a regra geral é terras devolutas pertencem aos estados. Além disso, as terras devolutas que sejam indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação, linha de transmissão de energia elétrica, de comunicações por telégrafo, por linhas de comunicação, do que seja. E, por último, as terras devolutas que sejam indispensáveis à preservação ambiental. Minha sugestão: coloque isso no seu resumo. Cara, tem que ensinar o cara a fazer resumo. Olha, o estudante preguiçoso, ele vai estudar mais tempo do que o outro. Por quê? Porque quando chegar na hora da reta final, ele não vai ter como lembrar. Eu vou colocar aqui para você, ó. Ó, você vai colocar assim, ó. Terras devolutas. Regra. Exceção. Regra e exceção. Vamos começar pela exceção. A exceção... Não, vamos começar pela regra mesmo. A regra é: pertencem aos estados. Pertencem aos estados. Estados-membros. Exceção. Exceção pertencem à União. Muito bom. Agora, elas só vão pertencer à União se forem indispensáveis. A. Indispensáveis a quê? Aí você vai colocar indispensável a quê? Estão lembrando? Lá, indispensáveis à proteção, defesa, né? Das fronteiras. Indispensáveis à proteção das construções barra edificações militares. Indispensáveis à proteção, defesa, né, das vias federais de comunicação. E indispensáveis à preservação
ambiental. E todas as demais pertencem aos estados. Confesso a vocês que se há aprovação em um concurso público e eu presto concurso público como vocês, eu não estou falando como quem passou em concurso público, não, é quem ainda passa em concurso. Inclusive iniciei um camping, né, uma reta final de preparação para uma prova que eu vou fazer no concurso Santa Catarina, para cartório também, tabelião de cartório, são 220 vagas, em outubro. Se nada mudar, a prova está agendada para outubro. Então você entra num funil de preparação. Vou compartilhar aos poucos isso com você. Confesso para vocês que pela memória que tenho, se fosse só isso aqui e mais uma dúzia de aspectos que eu tivesse que memorizar, eu nem faria esquema, nem faria resumo. Dava ali umas 4 lidas e pronto. Acontece que são essas regras e exceções, aqui nós temos 5, olha aqui, olha só aqui. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. 4. Vamos confirmar? São 4 mesmo? Defesa das fronteiras, fortificações sanitárias, via de comunicação e preservação. Não tem jeito. São 4 mesmo. 4. Então você tem que memorizar 4 aqui em direito administrativo, nesse tópico, aí mais 5 ali no outro tópico de direito administrativo, aí mais 4 ou 5 num tópico de direito constitucional, aí entra legislação penal. Então é um volume muito grande. Quando é um volume muito grande, significa que você tem de acelerar. Acelerar a distância entre o tempo entre uma revisão e outra. Ou seja, o intervalo entre uma revisão e outra tem de ser abreviado o máximo possível, para você constantemente estar lembrando disso aqui. E para isso acontecer, você tem que fazer resumos e esquemas que permita você relembrar, rememorar aquilo que você já estudou, que às vezes você levou 1 hora, 2, 3 para estudar em poucos minutos. No mínimo 1 para 10. Se você levou 10 minutos para estudar pela primeira vez, fazer o resumo, se você for contar estudar mais fazer o resumo, o esquema, não é resumo na verdade, é material de revisão, isso aqui é um esquema resumitivo, mas o ideal seria 1 para 20. Você levou 20 minutos para produzir aquilo lá, para que na próxima vez, se você for voltar ao seu material de revisão, você gaste 1 minuto. E aí, isso vai permitir, depois de um médio tempo, que você possa revisar todo o conteúdo, às vezes no intervalo de menos que 1 semana. E aí você, para a reta final. Por quê? Porque não vai lembrar tudo. E eu não tenho, eu estou falando isso voz de quem tem uma memória privilegiada, mas ela não é um monstro sagrado de memória. Tem o seu limite, tem a sua limitação, especialmente de tempo. Então você precisa revisar. Aí você fez seu esqueminha, tá aí. Bacana? O que você precisa lembrar na verdade? Essas 4 hipóteses. Fronteira, construções, vias federais, preservação ambiental. Bacana? Professor, tem alguma técnica de memorização? Aí tem N caras que ensinam técnica de memorização, até eu uso a minha. 5 minutos aqui eu invento uma doidura qualquer aqui e dá um jeito de memorizar isso aqui. Mas, de tempos em tempos, eu tenho que voltar a reaquecer o mnemônico, a lembrança, o esquema, senão vai se perder. Senão vai se perder essa informação. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. E aí, a gente volta só para confirmar. Vamos lá no artigo 26, olha, do texto. O artigo 26 do texto constitucional diz assim, olha,
vamos até o 26. Olha, incluem-se entre os bens dos estados. Ou seja, o que são os bens pertencentes aos estados? E aí, está dito assim, olha, no inciso 4 aqui, olha. Terras devolutas não compreendidas naquelas 4. Não compreendidas entre as da União. Toda terra devoluta que não foi indispensável à defesa das fronteiras do país. Toda terra devoluta que não for indispensável à defesa das vias federais de comunicação. Que não for indispensável à proteção das construções e edificações militares. E que não for indispensável, ou que seja indispensável, à preservação ambiental, se a terra devoluta não é indispensável para nenhuma dessas 4 finalidades, ela necessariamente vai ser uma terra devoluta pertencente aos estados, ao respectivo estado onde ela se encontra e não à União Federal. Simples assim. Para fazer isso, gente, isso não começa de forma acelerada, isso não vai ser rápido. O cara não vai matar um negócio desse em 7 dias. Um camarada desse que fala, em 7 dias você vai estar gabaritando direito administrativo. Ele não tem coragem de falar um negócio desse na minha cara, porque eu desafio ele. Eu desafio. Não vou aguentar engolir um sapo desse. E aí, você não vai levar 10 anos, mas também você não vai fazer isso em 21 dias. Em 21 dias, ele não faz você consolidar esse conhecimento. Ele faz milagre. E milagre que a gente tem notícia é só Deus e Jesus Cristo. O cara não é Deus, ele não é Deus. Tranquilo? Beleza. Feito isso, a gente volta aqui. E eu sou bem franco em falar para vocês. Nessa classificação, foquem naquele esquema que eu falei, que é ler não só aquele, mas o 26 e o 20, e aquele que eu fiz isso, ou seja, o inciso 2º do artigo 20, conjugado com o inciso 4º do artigo 26, então, artigo 20, inciso 2º, e artigo 26, inciso 4º, eu fiz questão de fazer aquele esquema, por quê? Porque ele cai com altíssima frequência em provas de concurso. Cai para tabelião de cartório, cai para juiz, cai para procurador, cai para técnico judiciário, cai para o SLU, cai para tudo quanto é concurso. Então você dá um foco. Vai estudar só isso? Não. Mas se você tiver que revisar alguma coisa e não tem tempo para revisar tudo, vá àquele seu esquema e revise aquilo. Por quê? Porque altíssima probabilidade de cobrar em prova de concurso. E é bom você lembrar que os bens distritais são aqueles que podem pertencer a municípios e a estados. E municípios têm bens. Isso que você tem que saber, tem bens. E quais vão ser os bens dos municípios? Aqueles que não pertencem à União, não pertencem aos estados e estão titularizados, estão registrados em nome do respectivo município. Simples assim. Tranquilo? Critério de titularidade. Então, esse é o aspecto importante. O que você tem que lembrar? Leitura sempre de todo o artigo 20, leitura de todo o artigo 26. Primeiro detalhe. Eu até faria o seguinte, eu sugiro que você faça o seguinte. O professor está ensinando a gente como é que estuda? Desculpa, estou. Olha aqui, ó. Eu faria o seguinte, eu colocaria assim, ó. Eu coloco aqui, artigo 20 da CF/88, e eu colocaria bens da União. E aqui eu colocaria artigo 26, inciso 4º, CF/88, e eu colocaria bens dos estados. Eu sugiro que você produza um esquema resumitivo psicodélico trense que você vá enumerando aqui com 2 ou 3 palavras.
mas o ideal é uma. Você escolher uma palavra central que faça puxar pelas outras. Professor, mas é porque lá naquele inciso que o senhor analisou, que é o artigo 20, inciso 2º, tem 4 itens. Aí você tem lá, por exemplo, olha, você tem fronteiras, você tem militares, edificações militares, você tem comunicações e você tem ambiental, preservação ambiental. E tudo isso é para terras devolutas. Terras devolutas. E aí, você vai construir aqui algum tipo de mnemônico para lembrar isso aí. Cada um constrói o seu. Eu não posso falar os meus, senão você achar que eu sou maluco. Os meus são tudo psicodélico trance. Mas você tem que lembrar. Ou então lembra tudo na raça. Ó. Fronteiras, militares, comunicações e ambiental. E aí tem a ver com terras devolutas. Aí você vai fazendo a mesma coisa para cá, para lá, para cá. Produzir material de estudo. Isso você faz uma vez. Da próxima vez que você for revisar, vai ser só análise de questões e leitura rápida do material esquematizado. O seu caderno, o seu texto que você digitou, o seu esquema, seu desenho, sua cartolina. É isso aí. Simples assim. Tudo bem? Até você não precisar disso aí mais, você dispensar, rasgar e jogar fora. Falar, não, isso aqui agora faz parte da minha memória para sempre. Muito bom. Feito isso, a gente vai agora para o segundo critério classificatório. Está aqui, olha. Quanto à destinação. Este é o mais cobrado em prova. Coloca aí. É o mais cobrado em concurso. Isso aqui está textualmente dito no artigo 99 do Código Civil. Literalmente. As 3 mais importantes categorias de bens públicos para fins de prova de concurso são as 3 categorias relativas ao critério da destinação, ou seja, que uso, que destinação o poder público dá a esse bem. Os bens públicos, eles são de 3 destinações. 3. Então, só 3 destinações possíveis. Isso não é nem doutrina, isso é o texto da lei que é constantemente referendado, reforçado pela jurisprudência e pela doutrina. A gente tem os bens de uso comum do povo. Pode completar aí. Bens de uso comum do povo. O que são os bens de uso comum do povo? São aqueles que, por sua própria natureza de uso, eles são vocacionados, são mais apropriados para uma fruição, um gozo coletivo. A característica desse bem é que ele é vocacionado, ele é mais apropriado para ser usufruído coletivamente. Parques, tipo Parque da Cidade aqui em Brasília, Parque Ibirapuera, parques. Praças públicas, Praça dos Três Poderes, a praça ali do Cruzeiro, que ficava ali os food trucks, Praça do JK, praças. Vias públicas, as vias, fruição coletiva. Logradouros públicos. O que seriam os logradouros públicos? Aquele passeio público, calçadão,
os canteiros centrais, os estacionamentos, logradouros públicos. E você tem também nessas categorias as praias, os mares para banhos. Então, são bens que, por sua própria natureza, são vocacionados a um uso e fruição, a um gozo coletivo. Próxima espécie, bens de uso especial. O que são os bens de uso especial? São aqueles que estão, não é estevem, não é estiveram ou estarão. Eles estão sendo utilizados para prestar um serviço público ou para o funcionamento de um órgão ou entidade. Eles estão sendo utilizados para uma atividade administrativa ou um serviço público no momento. Uma viatura da polícia, uma viatura do bombeiro, uma ambulância que está em uso, está sendo aplicada rotineiramente, cotidianamente para isso. As armas pertencentes à Polícia Militar e à Polícia Civil que estão acauteladas, emprestadas, entre aspas, aos policiais. Impressoras, os prédios públicos onde estão instalados hospitais, repartições públicas, delegacias, creches, escolas e outros entes públicos. Eles são os bens de uso especial. Então, é muito simples você identificar o bem de uso especial. O bem que pertence ao poder público e não está sendo utilizado nem pelo povo, fruição coletiva, e nem está sendo utilizado para uma finalidade específica, é bem dominical. Os bens destinados a uma fruição, a um uso coletivo, comum, bens de uso comum do povo. O que sobrou são os bens de uso especial. E o que são os bens dominicais ou dominiais? Sem destinação. É um terreno público em que junta rato. As pessoas não estão usando para nada. Nem para caçar, nem para nada, para nenhum tipo de atividade humana. O poder público não instalou ali, não tá usando nem de depósito. Está lá parado. É bem dominical. Bem dominical. Agora, o poder público compra lá um lote de impressoras, 100 impressoras, e 10 dessas impressoras estão lacradas, guardadas no almoxerifado do órgão, aguardando reposição imediata se houver necessidade. Essas impressoras que estão lá guardadas, lacradas, no almoxerifado, aguardando reposição imediata, elas são bens dominicais. Porque não é de uso comum do povo e não está tendo destinação, não está instalada na mesa de um servidor, numa repartição. Está lá parada. A qualquer momento podem receber uma destinação. E aí passarão a ser bens de uso especial, enquanto não, bens dominicais. Simples assim. Muito simples assim. Agora que eu já tomei a minha água e nós avançamos aqui, eu quero destacar duas coisas. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, gravem isso. Anota isso no braço e manda tatuar, do jeito que não sai nem com laser. Enquanto os bens públicos estiverem na categoria de uso comum do povo, enquanto estiverem na categoria de uso especial, eles são bens públicos inalienáveis.
todo e qualquer bem público, pertencente à União, pertencente a Estado, pertencente ao Distrito Federal, pertencente aos municípios, ou às suas autarquias e fundações públicas de direito público, se eles estiverem categorizados como de uso comum do povo ou de uso especial, estando numa dessas duas classificações, numa dessas duas categorias, eles são absolutamente inalienáveis. Enquanto ali estiverem recebendo a destinação de uso comum do povo ou recebendo a destinação de uso especial, eles são inalienáveis. Ponto. Agora, os bens dominicais podem ser alienados. Professor, quando você fala que um bem é alienado, é porque ele é doidão, pinel da cabeça, malucão? Não. Alienar, do ponto de vista jurídico, alienar é se desfazer da propriedade de uma coisa. Alienar, no direito, não só no direito administrativo, no direito, alienar é se desfazer da propriedade de uma coisa, de um bem. Os bens públicos dominiais e somente os que estiverem nesta categoria de dominiais, eles podem ser alienados. E aí, dois requisitos são fundamentais. Um deles é absoluto, não tem exceção, que é o quê? Lei autorizativa. Ainda que genérica. E aí eu quero que você anote o seguinte, o que eu estou falando não vem da minha cabeça, da doutrina, está no texto do artigo 101 do Código Civil. Artigo 101 do Código Civil. Cara, eu não sei que tipo de aluno que eu era, mas quando o professor falava assim, ó, artigo 101 do Código Civil, aí eu puxava na memória, ficava aquela bolinha do Windows, ou então aquela florzinha do iOS, lá do iPhone. Pô, 101, 101... Aí eu percebia pelos meus colegas estudantes que a humanidade é dividida em duas categorias. Em quem tem brio. Brio é um tipo de vergonha muito peculiar que a pessoa tem que ter na cara. Brio. Tem que ter brio. Quem tem brio fala, caramba, velho, não sei o que é isso. Eu já levava o meu vademeco para a aula de direito, porque eu tinha que abrir, ali o mundo parava, ali o mundo acabava, ali o cara, se o professor falava assim, ó, levanta a mão, quem quer ganhar 1 milhão que eu entrego agora, 1 milhão. Eu ia perder, porque eu estava alienado. Eu abria ali, eu tinha que ler. Eu falei, não é possível que eu não sei. Artigo 101. Aí eu ia lá e grifava esse artigo 101. Não tem como dormir. E às vezes eu estava sem um vademeco. Eu falava, caramba, e agora? Chegava em casa, não comia, não tomava banho, estava com piriri. Eu levava já o vademeco para o banheiro. Eu falava, cara, eu tenho que saber o que é isso. O que é isso? Até o momento em que até então eu desconhecia, eu vivia nas trevas, eu não sabia que tinha o 101. Mas agora que eu sei que o artigo 101 fala da alienação de bens públicos, eu tenho que ler esse 101, cara, tem que ler esse 101, é possível. Na minha cabeça, eu ia dividir a humanidade em duas grandes facções, os que saberiam o 101 e os que não saberiam, que seriam condenados às trevas, fogo do inferno. Isso é ter brio, cara. O estudante que tem brio, ele avança. O cara tem, pô, meu irmão, o cara falou esse 101 aí, eu vou atrás desse 101. Ah, mas eu nunca li, não, deixa para amanhã. Não, não, não. Eu vou ler o 101. O artigo 101 diz que vai precisar de autorização legislativa e vai precisar também, e aí já não está no 101, está lá na Lei 8666, vai precisar de licitação. E aí você pode até anotar o artigo 17 da Lei 8666/93.
eu tenho esperança que lá na comunidade vai chegar uma hora que a gente vai selecionar, vai ter gente de vários níveis. Mas vai chegar uma hora que eu vou selecionar uns guerreiros assim, que eu vou pegar um ponto de direito administrativo e eu vou desdobrando ele, tudo com lógica, não é doidura não. E a gente vai, a partir de um determinado ponto, a gente revisa o direito administrativo todo, assim. Vamos fazer uma maratona, a gente começa 4 da manhã no sábado e termina domingo meia-noite. Ó, já conectou licitações. Isso não é viagem. Então vejam. Só e somente só bens que estejam naquele momento na categoria de bens dominiais é que poderão ser alienados, vendidos, doados pelo poder público. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não basta ser dominial. Ainda é preciso mais duas coisas. Lei autorizativa, ainda que genérica, para alienar. E a terceira coisa, licitação. Em determinadas circunstâncias, essa licitação pode ser dispensada. Aí é o artigo 17 do texto constitucional, da Lei 8.666. Tranquilo? Isso cai muito em prova. Beleza? Então, enquanto o bem público estiver categorizado, estiver na condição, enquanto a destinação dele for uso comum do povo ou uso especial, enquanto dali eles não forem retirados, e eu já abro um link para como retirar de lá, tem como sair, tem como deixar de ser uso comum do povo, tem como deixar de ser uso especial, mas segura a onda, daqui a pouco a gente fala isso. Está no nosso próximo esquema, mas enquanto estiver na condição de destinação para uso comum do povo e uso especial, esse bem não pode ser alienado, vendido, doado, trocado pelo poder público. Ponto. E não é porque ele está na categoria de bem dominial, ou seja, propriedade do poder público, mas em desuso, desocupado, parado. Não é porque ele está nessa condição que eu já posso alienar. Eu ainda preciso, além dessa condição de dominial, eu preciso lei autorizativa, ainda que genérica, e licitação. Ou então, o enquadramento numa das hipóteses excepcionais de licitação dispensada, que é o artigo 17 da 8666/93. Se nunca apresentaram para vocês isso aí, o nome disso aí nós começamos com uma revisão do tema, e isso que eu acabei de falar para vocês chama-se aprofundamento. Eu sempre coloco revisão e aprofundamento. Não tem como aprofundar sem antes revisar. Você revisa, coloca todo mundo na mesma sintonia, entendeu? Entendeu. Então agora a gente aprofunda esse negócio. É isso aí. Prosseguindo. Agora a gente vai para o terceiro critério classificatório, quanto à natureza patrimonial desse bem. Esse é um critério que não está no texto da lei, esse é um critério doutrinário. Que vai ser muito útil quando você for estudar AFO, bens de capital, despesas correntes, despesas de capital, essas coisas. Tá lá. Vamos embora. Olha aqui. Nós temos três categorias. Três categorias quando é este critério. O que está em azul é o critério para classificar. E aí, por esse critério, a gente divide em três categorias. Beleza. Olha, bens indisponíveis por natureza. Esse indisponíveis significa não negociáveis. Tem como negociar
fazer um contrato, algum tipo de acerto, negociar a Lua, o Sol, o núcleo da Terra, lá onde está o calorzão mesmo, o ar que respiramos. Vou começar a comercializar e cobrar pelo ar que respiramos. O ar atmosférico está aí. Então, existem vários bens que, por sua própria natureza, eles são naturalmente indisponíveis, ou seja, não podem ser objeto de negociação. Não faz sentido. Agora, então, esses indisponíveis, eles são bens não patrimoniais. E por que eles são não patrimoniais? Porque pela sua própria natureza, eles não podem ser apropriados por alguém. Quando eu falo alguém, pessoa física ou pessoa jurídica, não tem a possibilidade de um sujeito de direito, pessoa física ou pessoa jurídica, se assenhorar, se tornar proprietário, dono daquela coisa. Porque ele é naturalmente indisponível para a apropriação individualizada, para se tornar patrimônio de alguém. Agora, existem bens patrimoniais que são indisponíveis. Vocês que estão estudando direito constitucional, o hino, brasão de armas, o selo e a bandeira são bens que podem ser até considerados um patrimônio, um bem imaterial, mas isso é absolutamente inegociável. Não tem a letra do hino? A gente tem uma letra de uma canção. A pessoa pode negociar, vender, comercializar a letra de uma canção. Agora, o hino, aquelas gravuras e gráficos do brasão de armas, não tem sentido. Mas não só esses. O prédio do Congresso Nacional. O prédio do Palácio do Planalto. No fundo, ele está dizendo o seguinte, do ponto de vista do direito administrativo, todos os bens que estiverem na condição de uso comum do povo ou de uso especial, e enquanto ali estiverem, eles vão se encaixar aqui, ó. Eles são bens patrimoniais indisponíveis. O poder público não pode se desfazer, não pode negociá-los. Então, todo bem, anotem isso, todo bem que estiver na condição de bem de uso comum ou bem de uso especial, ele é um bem, do ponto de vista da natureza patrimonial, é um bem patrimonial, ou seja, ele tem valor de mercado, ele até, do ponto de vista da natureza, da coisa em si, pode ser negociada. Ou seja, você pode vender o parque da cidade, o Parque Bravo Aéreo, um empresário comprar e fazer um campo de golfe, um resort, alguma coisa lá. Ou seja, dá para apropriar, diferente da Lua, né? Como é que o cara vai entregar a Lua? Vou vender 2/4 da Lua. Mas, juridicamente, eles são indisponíveis. Então, aqui nessa categoria aqui, olha, patrimoniais disponíveis, materialmente eles podem ser apropriados, negociados, mas juridicamente eles estão indisponíveis, estão fora das negociações jurídicas de apropriação, compra e venda. E existem os bens patrimoniais disponíveis. Do ponto de vista dos bens públicos, em tese, só os bens dominicais, se houver lei autorizativa, se respeitar a licitação ou se enquadrar numa das hipóteses de licitação dispensada, aí são bens patrimoniais disponíveis. Estão percebendo a íntima correlação entre a classificação 2 e a classificação 3? Recapitulando, bens indisponíveis por natureza.
é da própria natureza da coisa, do bem, a impossibilidade de ser apropriado por alguém. A lua, o sol, as estrelas, a estratosfera. Beleza. Patrimoniais disponíveis são aqueles em que materialmente eles até podem ser, é viável que eles sejam apropriados, assenhorados por alguém, mas juridicamente há um impedimento para que isso aconteça. E do ponto de vista dos bens públicos, os bens de uso comum do povo e bens de uso especial, em quase sua totalidade, vão se encaixar como bens patrimoniais indisponíveis. E, do ponto de vista dos bens públicos, só potencialmente poderão ser patrimoniais disponíveis os bens dominicais, mas a disponibilidade dos dominicais requer, além de ser dominical naquele momento, uma lei autorizativa e a observância da licitação com suas respectivas exceções. Tranquilo em relação a isso. Olha, vocês estão muito caladinhos hoje. Ou não estão gostando da matéria, ou o tema tá punk, ou tá ruim. Faça algum comentário aí para eu saber se já é hora de parar. Preciso saber se já é hora de parar. Vamos para o quarto critério classificatório. Quarto critério classificatório. Acharam aí? Beleza. Quarto critério classificatório. Podemos sim ou não? Quarto critério classificatório. Estou esperando a resposta de vocês. Ninguém se manifestou. Todo mundo está cabisbaixo. Não sei o que aconteceu. Beleza. Do ponto de vista da natureza física da coisa, nós temos o chamado domínio hídrico, tem a ver com água, e o domínio terrestre. Domínio hídrico. Quem é que entra? Águas correntes. Rios, córregos, veredas, ribeirões, riachos, nascentes e outros. Águas correntes. Próximo que vai entrar aqui. Águas dormentes. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar aqui, ó, nosso apagador. Águas dormentes. Águas correntes, meio óbvio. As águas que vão de nascente a foz. Rios, riachos estão movimento corrente. Seguem movimento gravitacional até o mar. E tem as águas dormentes, que são os lagos, em que às vezes brota do lençol freático, não estão correndo para nenhum outro ponto. Lagos, lagoas, represas, que estão desconectadas, não estão correntes. Então, bacias, né, hidrográficas ali. E aqui temos as águas dormentes. E nós temos ainda os potenciais
de energia hidráulica. Vamos apagar isso aqui. Vou apagar. Potenciais de energia hidráulica. Dá para construir uma hidrelétrica. No tocante à natureza física, os bens podem ser de dois tipos: domínio hídrico, domínio terrestre. O domínio hídrico envolve águas correntes, águas dormentes e os potenciais de energia hidráulica, ou seja, as águas que potencialmente podem ser exploradas se ali forem instaladas uma hidrelétrica, por exemplo. Essa classificação, ela ganha uma importância quando ela se conecta com essa aqui, olha, com essa aqui ou com essa aqui. E aí vale a pena você dar uma olhada no texto constitucional. Olha o que diz o artigo 20. Vamos ao artigo 20. Olha o que diz o artigo 20. Artigo 20. São bens da União. Eu vou apontando o bem da União que faz parte do domínio hídrico e eu quero que vocês imediatamente aí digitem no chat se é água corrente, água dormente ou potencial de energia hidráulica. Beleza. Vamos aqui. Lagos. Os lagos, águas dormentes ou águas correntes? Postem aí nos comentários. Rios, águas correntes ou águas dormentes? Ou potencial de energia hidráulica? Determinados trechos ou pontos do rio podem revelar um potencial de energia hidráulica. Quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. Aí já disse, quaisquer correntes de água, qualquer água que corra nos domínios da União, pertence à União. Ou que banhem mais de um estado. Então, lagos e rios e quaisquer correntes que estejam no domínio da União ou que banhem mais do estado pertence à União. Ou então que sirvam de limites com outros países. Ou que se estendam a território estrangeiro, ou seja, nasce no Brasil, corre para o estrangeiro. Ou que nasça no estrangeiro e corre para o Brasil. É um canal de ligação entre dois países. Bem como terrenos marginais e praias fluviais. Fora isso, o que não se encaixar aí vão ser bens dos estados. Tudo bem em relação a isso? Muito importante também esse inciso 3º do artigo 20. É preciso. E aqui ele entra no inciso 4º também, olha. Ilhas fluviais. Lacustres. Aí não tem a ver mais com as águas, e sim tem a ver com o domínio terrestre. E aí a gente volta lá para o domínio terrestre. Quem é que vai se encaixar aí no domínio terrestre? Domínio terrestre nós temos o solo, inclusive solo numa ilha, e o subsolo. O solo e o subsolo. Como é que eu vou saber se uma água corrente pertence à União, pertence a Estado ou a município? Artigo 20, artigo 26. Então, ela é classificada como domínio hídrico, mas pode pertencer a Estado ou União, a depender da característica específica, conforme artigo 20, artigo 26. Solo e subsolo. Tanto o solo como o subsolo
A titularidade, que é a classificação número 1, vai depender do que diz artigo 20, artigo 26 do texto constitucional. E aí a gente amarra aí essa classificação. A gente amarra essa classificação. Tá aqui. Eu quero que vocês sejam sinceros. Quem já tinha feito um estudo de bens, de classificação de bens, necessário, porque nós vimos nas questões do episódio passado que é necessário conhecer essas informações para responder as questões. Quem já tinha feito um estudo detalhado como esse e quem achou que isso era difícil? Porque isso é simplíssimo, né? São muitas informações, mas isso é até prazeroso de estudar. Eis aí a classificação dos bens públicos. Em matéria de classificações, com isso aí, quase 100% das questões. Só se ele inventar muito para você errar. Quase 100% você mata com isso aí. Simples assim. Fácil demais. Não tem mimimi. É isso aí. Tudo tranquilo? Muito bem. No nosso próximo episódio, a gente vai analisar este detalhe sobre os bens públicos. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. No próximo episódio, que é amanhã, a gente vai abordar a parte da afetação e desafetação, porque afetação e desafetação pode mudar de uso comum do povo para uso especial e vice-versa, dentro de certas limitações, é claro. E aí a gente vai abordar este que é um tema muito cobrado também em prova, quando se cobra bens lá no seu edital. Afetação e desafetação. E aí eu trouxe aqui esse esquema psicodélico tenso para vocês. Mas isso vai ser objeto do nosso próximo episódio. Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos ver. É isso aí. Flávio dizendo que estudou para quando era para a OAB, para estudar essa matéria. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal do YouTube, deixa o seu like, acione o sininho para ser notificado das próximas lives. Se você achou interessante, acha interessante esses conteúdos que eu venho trabalhando com vocês, recomendem para amigos, inimigos, todo mundo fala, vocês estão perdendo, o bicho lá está pegando. E aí são 4 lives por semana, já tem muita coisa. Só lembrando que essas lives dessa semana, episódio 41, na verdade 42 que é este, né? 42, 43, 44 e 45, só ficarão disponíveis no ar no canal do YouTube até o próximo domingo, meia-noite. Então, domingo, meia-noite, esses episódios todos serão retirados do ar. Dá para você ver, rever e recomendar para os amigos. No mais, muito obrigado. Se inscrevam também lá no canal do Telegram, me sigam lá no Instagram, para vocês receberem lá as pílulas de revisão e outros conteúdos mais. Boa noite para vocês, bons estudos amanhã e a gente se vê às 21h05 amanhã com o episódio número 43 do nosso raio-x da questão.